Deficiência intelectual é um tipo de comprometimento do cérebro como um todo? É um tipo de doença mental? Oi, eu sou a Cláudia Lopes. Esse vídeo está inaugurando uma série de 4 vídeos dedicados a falar sobre deficiência intelectual. No primeiro vídeo eu vou falar sobre a evolução histórica do conceito de deficiência intelectual, os critérios diagnósticos e as principais classificações. No segundo vídeo vou abordar as diferentes concepções de inteligência e a questão da avaliação de inteligência. No terceiro vídeo eu vou falar sobre a avaliação pedagógica do aluno com deficiência intelectual e no quarto vídeo e último, o papel da família e da sociedade na educação da pessoa com deficiência intelectual e a relação da escola com esses 2 fatores. Eu queria também anunciar que eu vou fazer um vídeo, depois dessa sequência, respondendo as dúvidas das pessoas sobre as questões aqui que eu abordo no canal. Não necessariamente apenas sobre deficiência intelectual, mas sobre essas questões de educação inclusiva, psicologia e educação. Então eu convido a todos aí que tiverem dúvidas a colocarem aqui no campo de comentários, que eu vou fazer um vídeo apenas respondendo essas questões, tá? Eu conto com a participação de vocês. Então vamos lá para o vídeo de hoje. O que é deficiência intelectual? A deficiência intelectual é uma questão relacionada ao funcionamento intelectual de uma forma específica que apresenta uma limitação significativa. As pessoas com essa característica, elas apresentam dificuldades em algumas esferas relacionadas aí com o funcionamento intelectual, como resolução de problemas, dificuldades em planejar, em antecipar situações, compreensão de ideias abstratas, como metáforas, enfim. Questões específicas do funcionamento intelectual. Além disso, elas também apresentam questões relacionadas com a autonomia, dificuldades em serem autônomas, em ter no cuidado de si e nas relações com os demais, no que se refere à questão de compreender esses refinamentos do jogo social, os detalhes aí dessa comunicação social, de compreender as metáforas, os subentendidos. Então elas podem também apresentar uma dificuldade nesse campo. Atualmente o diagnóstico da deficiência intelectual ele se apoia num tripé de 3 fatores, 3 critérios principais. Então, a pessoa tem que apresentar uma limitação significativa no funcionamento intelectual, no raciocínio, resolução de problemas, compreensão de metáforas, como eu estava explicando, no comportamento adaptativo, que é a comunicação, a vida social, o cuidado, o autocuidado. E esses fatores têm que ter início antes dos 18 anos. Então tem que ser característicos do período inicial do desenvolvimento, não pode ser relacionado a algum outro fator, alguma lesão posterior, tem que ser antes dos 18 anos. As causas da deficiência intelectual são bastante variadas, Tudo que a gente coloca, estuda em termos de desenvolvimento humano e que envolvem o raciocínio, a compreensão, a cognição como um todo, tem obviamente causas que são multifatoriais. Então é muito difícil você poder determinar com precisão o que causou uma deficiência intelectual em um determinado indivíduo. O que se assume hoje é que ela resulta da ação integrada de 4 grupos de fatores. São os fatores biomédicos, comportamentais, sociais e educativos. Esses 4 grupos de fatores cada um desses fatores são mais ou menos enfatizados de acordo com a linha
que se segue para fazer essas avaliações, esses diagnósticos, né? Alguns vão enfatizar mais os fatores sociais, outros fatores orgânicos. É importante a gente não esquecer que deficiência, qualquer deficiência, se resulta de uma relação entre pessoa e ambiente. Portanto, a pessoa com deficiência intelectual, ela vai aprender, ela vai avançar dentro do seu ritmo, dentro da sua singularidade, desde que o ambiente promova os recursos adequados para isso. Em 1995, a ONU altera o termo da deficiência mental para deficiência intelectual, com o objetivo de diferenciar de doença mental. Doença mental e deficiência mental, que era o termo anterior, então são termos diferentes, existe uma diferença aí. Doença mental, ela também é um conceito de definição difícil. Para conceituar doença mental, você tem que ter claro também o que é saúde mental. E aí a gente vai embarcar em uma série de questões, de problemas que são bastante complexos, que tem a ver com a nossa vida, a nossa sociedade. Então, definir doença mental é complicado também. Mas, de forma geral, ela implica em questões, a doença mental implica em questões que não estão diretamente relacionadas com o funcionamento intelectual de forma específica, como é na deficiência intelectual, né? Questões relacionadas à afetividade, personalidade, enfim. A deficiência intelectual, ela tem um foco específico na questão do funcionamento intelectual. Então é uma distinção importante que precisa ser feita para entender o que é deficiência intelectual. Existem algumas classificações para o diagnóstico da deficiência intelectual. E qual é o objetivo disso? Por que se faz um diagnóstico? Por que se segue essas classificações? Principalmente em termos legais, existe a necessidade de se fazer esse tipo de classificação. Por exemplo, para a pessoa pleitear algum tipo de benefício, uma aposentadoria específica, uma aquisição específica, enfim. É necessário ter um laudo, então esses laudos seguem essas classificações. Eu vou falar aqui das principais para a questão de qualquer deficiência, né? Vamos aqui focar na questão de deficiência intelectual. Os principais sistemas são a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é proposta pela Organização Mundial de Saúde e atualmente se encontra na versão 10. E o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, que é proposto pela Associação Psiquiátrica Americana e atualmente está na sua versão 5, que foi lançada em 2013. Uma outra classificação bem importante, apesar dela não ter essa utilização legal aqui no Brasil, para essa emissão de laudos, né, como eu estava explicando, é a classificação da Associação Americana de Deficiências Intelectuais e Desenvolvimento. É uma classificação bastante tradicional e respeitada. A primeira edição dela foi feita em 1910 e a mais recente em 2010, ela está na 11ª edição. É interessante observar que até 2002 a Associação Americana de Deficiências Intelectuais e Desenvolvimento tinha outro nome, era a Associação Americana de Retardo Mental. E em 2002 eles lançam um documento questionando esse termo de deficiência mental, que era o termo até então utilizado para designar a deficiência intelectual, e de tal maneira isso é importante que eles mudam o nome da própria associação. Nesse documento eles discutem a ideia de que esse termo, né, a gente já fizemos já um vídeo falando sobre terminologia, ele transmitiu uma ideia de incapacidade geral da pessoa. A ideia de deficiência mental era como se a pessoa fosse incapaz como um todo.
e não uma ideia, que é a ideia que se procura passar com o termo deficiência intelectual, que é específica de uma determinada forma de funcionamento, uma determinada maneira de funcionamento intelectual. Então não trata-se de um comprometimento da pessoa como um todo, mas de uma forma de funcionar específica. Atualmente, essa classificação ela propõe um modelo que é baseado em 5 dimensões, que seriam as habilidades intelectuais, comportamento adaptativo, participação social, saúde e contextos. Então a gente percebe que ela é bem ampla, bem mais alinhada aí com essa definição de deficiência que considera a relação pessoa e ambiente. Nas principais classificações, o DSM-5 ele traz a classificação como transtorno do desenvolvimento intelectual, e já a CID-10, ela, em relação a essas outras duas classificações, ela tem um termo mais desatualizado, vamos dizer assim, que ela traz a classificação como retardo mental, né, que é bastante descontextualizado dessas reflexões que a gente tem feito até aqui. Alguns autores consideram que a deficiência intelectual é uma categoria socialmente construída. Outros já vão enfatizar as questões genéticas, orgânicas envolvidas. Na minha visão, nós somos um resultado da interação complexa entre esses dois elementos. Então não faz sentido a gente falar em organismo isolado do ambiente social e nem o contrário, porque essas dimensões elas estão associadas de uma maneira indissociável no desenvolvimento humano. Para finalizar esse primeiro vídeo, eu queria enfatizar que o conceito de deficiência intelectual que a gente tem hoje, então, como vocês puderam observar, ele é fruto de uma construção histórica, né? A deficiência intelectual ela é estudada de uma forma mais sistemática desde o século XIX, termos que hoje a gente considera extremamente pejorativos, ofensivos, como cretino, idiota, imbecil, já foram termos médicos, eles eram utilizados para classificação médica das pessoas com deficiência intelectual. E durante esse percurso ela era atribuída principalmente a causas orgânicas e neurológicas, em detrimento das questões sociais, que hoje é o que a gente traz para a discussão, né, para contribuir aí para a discussão. Na década de 1950, ela era vista como um distúrbio congênito da personalidade. Então elas eram classificadas como oligofrenias, que seriam uns déficits que são precoces e são congênitos, né? Então, passando toda a ideia de algo insuperável. E hoje é um movimento para a gente superar essa visão do déficit como centro para uma visão de multifatorial, ou seja, vários fatores contribuem para uma configuração específica, então a gente não pode tomar um em detrimento dos outros. Bom, gente, esse é o primeiro vídeo. Nesse primeiro vídeo eu abordei a definição de deficiência intelectual, como ela foi evoluindo historicamente, os critérios diagnósticos principais e as principais classificações. No próximo vídeo eu vou falar sobre as concepção de inteligência como fator geral e as vantagens da avaliação pedagógica bem feita sobre as tradicionais avaliações de inteligência. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu encontro vocês nos próximos vídeos. Até lá!